Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu também sou estudante da UFG, sou graduando em Química, homossexual e milito no movimento Coxa-Fetais. E, ao contrário do Lucas e do Marcelo, eu não vou fazer uma exposição mais pessoal, testemunho de vida. E eu coloquei até como título da minha fala, minha vida antes e depois do Coxa. O que mudou? O que aconteceu? A descoberta da minha sexualidade foi, logicamente, na minha adolescência. E logo veio um grande conflito entre as ideias que eu tinha, entre a minha cultura, as ideias que eu tinha sobre os homossexuais, o que era ser homossexual, a questão do pecado, porque eu tinha uma formação católica, que eu estava pecando, que isso estava errado, e que seria passageiro, você entendeu? Eu sempre escutei muita piadinha sobre homossexuais, eu imaginava homossexual como uma coisa, como algo, né, como uma coisa estereotipada, o que não é verdade, hoje eu sei disso, e eu acreditava que aquilo fosse uma coisa passageira, e logo, coisa de adolescente, coisa hormonal, que ia passar, mas não passou, né? Portanto, uma das coisas que eu noto hoje, desse período, é um alto preconceito que eu tinha. Um alto preconceito por quê? Porque eu tinha uma homofobia internalizada. Eu mesmo tinha preconceito comigo, me achava sujo, eu achava que eu tinha alguma doença, algum problema psicológico, eu achava que eu tinha uma cura. Pura ignorância, né? Mas no momento eu não sabia. Ao chegar no segundo grau, eu ainda não tinha certeza se era gay ou se era bi, que eu me sentia de atração com mulher, mas eu me vestia de maneira peculiar, pintava o cabelo de verde, etc. E os professores faziam piadinha. E esse tipo de piadinha, de certa maneira, me impediu que eu fosse sincero, que eu assumisse minha identidade, que eu me assumisse como gay ou como bissexual, ou seja, e eu acabei me incubando por causa disso. E esperava que depois que eu entrasse na faculdade, tudo mudaria. Que alguma coisa de extraordinário ia acontecer. Que alguma coisa extraordinária ia acontecer, que as coisas eram questionadas na faculdade, você entendeu? Que as pessoas eram cabeça aberta. E eu cheguei na faculdade com uma grande decepção, porque eu vi o mesmo modelo de homofobia, de hegemonia transexual, branca, etc., se instalar na faculdade. As piadinhas continuaram e por isso eu, como outras pessoas, não tínhamos coragem de assumir. Eu também tinha um certo preconceito contra mim mesmo, eu tinha medo disso hoje. E por isso eu nunca consegui entrar antes no mundo gay, consegui me relacionar com pessoas do mundo gay, por vários motivos. E até que as coisas começaram a cair. Tudo começou a cair, a cara começou a cair, e eu comecei a questionar qual era o sentido da vida. Se era continuar fingindo, vivendo do jeito que as pessoas queriam, escrever minha própria história, né? Assumir e lutar pelo que eu sou, assumir o que eu sou, você entendeu? E questionar o preconceito. Aí eu acabei caindo numa sinuca eu tinha que tomar uma decisão, ou assumia ou me matava. Ou assumia uma postura diante do mundo, ou eu já estava morto com o mundo, porque eu não representava nada com o mundo. Eu acho que eu estava compartilhando com nada. Eu decidi assumir. Comecei a assumir com a minha família, com meus pais, entrei na terapia para resolver, me resolver. Depois assumi na sala de aula, tive uma oportunidade de falar que era gay na sala de aula, mas mesmo depois de todo esse processo, eu vi que muita coisa ainda só estava faltando alguma coisa. Hoje eu sei que era um problema da identidade, do gênero, por exemplo, o que é ser gay? Como eu tinha que me comportar? Eu assumi que era gay, mas eu achava que gay não precisava ser pintoso, tinha que ser masculino, tinha que falar grosso, não precisava dar pinta. Eu tinha orgulho de ser o mais masculino possível, porque as pessoas chegavam questionando, mas você é gay, você me parece que é gay, você entendeu? E é isso que a sociedade cobra. O cara pode ser gay, mas não precisa dar pinta, não precisa se vestir de mulher, ele não precisa escrachar. E eu tinha essas concepções dentro de mim como corretas, ou seja, eu estava tentando adaptar a sociedade, a ser incluído na sociedade.
e não a tentar mudar, questionar e lutar contra esse tipo de discriminação. Um certo dia eu estava passando no corredor da Química, dedicado com aquele cartaz todo colorido. Quando eu vi, era o cartaz do grupo Coxa de Retalhos, né? Aí eu pensei, isso eu já tinha namorado, já tinha ficado, já tinha uma vida como gay ativo, né? Já estava no meio. Mas aí eu olhei aqui e falei, gente, eu acho que eu vou nesse grupo. Eu pensei, não, lá deve ser um interrogatório. Eu fiquei meio assim, a minha amiga, não, vamos lá, eu vou com você. Eu falei, então tá. Cheguei lá no grupo Coxa de Retalhos, né? E o grupo já tinha começado há algum tempo, acho que 1 mês, 2 meses, não sei. Já estava tendo uma discussão sobre o beijaço. O beijaço, a preparada, e eu fiquei assim, como assim beijaço? Mas eu fiquei calado, escutando tudo e planejando o que eu ia falar na próxima reunião. Fiquei só observando, porque eu achei um absurdo, como assim? Que horror, eles vão beijar na frente de todo mundo? Eles não têm direito, a gente tem que saber se comportar, etc. E aí, na época da preparada, os meninos decidiram colocar roupas de mulheres, que excluir. Eu falei, mas pra que isso? Vocês estão querendo defender uma imagem de um homossexual estereotipado, etc. E dei várias, eu argumentei bastante isso, não aceitava, achava assim um absurdo, achava desnecessário, achava que... E, na verdade, hoje eu vejo que, de certa maneira, era uma homofobia que estava internalizada em mim. Eu pensava igual meu grupo pensava, igual meus colegas de sala. Apesar de me aceitar como homossexual, eu queria ser um homossexual aceito, não um homossexual que agredisse a sociedade. Que, na verdade, eu acho que isso não é uma agressão hoje, eu acho que é uma cobrança de direitos. Você entendeu? Você não está sendo diferente, você está tentando ter as mesmas condições, os mesmos viés que as outras pessoas de diversas sexualidades, raça, tudo. Acho que é uma questão de igualdade, né? E aí, esse foi o primeiro contato com o Coxa de Retalhos. Não deixei de ir. Na segunda reunião, eu discuti isso, né? Eu falei que eu primeiro fiquei absorvendo informação. Na segunda, eu discuti isso com o Marcelo, com o Priscila, a gente discutiu bastante. Não fui convencido ainda, mas continuei indo. Achei que seria uma derrota eu sair do Coxa de Retalhos que não concordava. Ou seja, ou eles mudavam minha opinião, eu mudava deles. Aí veio a preparada, né? Na preparada tinha o tal do beijaço. Eu falei, gente, eu não vou participar disso, eu morro de vergonha. Outra coisa que eu esqueci de contar, eu tive depressão no período que eu tive essa dificuldade de assumir quando entrei na faculdade. Eu fui diagnosticado com fobia social, ou seja, está muito difícil falar agora, porque eu tenho problema com o público. E para mim, eu não conseguiria fazer aquilo na frente dos outros. Se alguém visse beijando um homem na frente, porque antes eu ficava com homens, era escondido. Da onde que eu ficar com um homem na frente dos outros? Nunca. Absurdo, entendeu? Você chegou lá no beijaço, né? Aquela empolgação, o Lucas falando, fazendo discurso, eu trem vermelho, André Marquinhos balançando lá. Aí chegou um colega meu e falou, vou te beijar. Eu falei, pelo amor de Deus, faz isso comigo não vou dar conta. Depois chegou e beijou, né? Aí fui pra galera. Aí depois veio a parada, né, da FG, que engraçado. Eu acho que esse dia foi mais importante, talvez, que o dia que eu assumi passar de aula, porque realmente eu quebrei com as correntes, né, que me prendiam. Porque eu pude me expressar da maneira que eu queria, estava ótimo ver a cara de susto das pessoas, até as brincadeirinhas homofóbicas que tinham, que eu passava, grande viado. As pessoas não se questionam, elas não tentam entender a essência das coisas. Para elas, as coisas são dadas, o heterossexual é que é certo, o homossexual é doente, e eles não tentam argumentar com argumentos científicos, assim, religiosos, místicos, senso comum, né? Aí eu falei, não, foda-se, eu vou fazer isso. Eu não sei se o beijaço contribuiu para mudar tanta coisa nas pessoas que não participaram, nas pessoas que estavam de fora mesmo, mas eu acho que contribuiu muito para mim. Hoje eu vejo dessa maneira. Depois veio a parada, eu já estava no Coxa, a gente balançando a bandeira do Coxa na parada dele. Sabe, você passar no centro, você dar uma volta no centro e se sentir como uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, coisa que a gente não pode fazer no dia a dia. A gente
gente pode ser agredido fisicamente, agredido simbolicamente. E naquele momento a gente era a maioria. A gente estava mudando de pedaços, literalmente. Então foi muito importante, tanto a preparada como a própria parada. E a partir do coach de retalhos, né, eu tive acesso a estudos como estudo de gênero, né? Talvez não para o coach, mas as pessoas do coach, de cada texto, tá? Eu passei a questionar por que eu tenho que falar com a voz grossa, por que eu tenho que usar determinadas roupas, de onde que veio isso? Será que isso é natural? Passei a questionar como não natural essas coisas. A questão do gênero, a questão da sexualidade. Por que eu tenho que me enquadrar num padrão de sexualidade? Eu posso ser do jeito que eu quiser. Eu não estou incomodando ninguém, eu estou cuidando da minha vida, você entendeu? E tudo para mim passou a ser questionado. Coisas que antes eu nunca pensava em questionar, eu só aceitava e abaixava a orelha, você entendeu? Eu passei a questionar e lutar por causa disso. Né? O namorado da minha mãe ele falou uma frase muito interessante para mim, porque nessa época que eu estava deprimido, eu escondia debaixo da cama. De medo, de não querer enfrentar as coisas. Ele falou, irmã, você deixou de ser o menino que escondia debaixo da cama, para ser o menino que chuta a bunda dos outros. Com essas palavras, o menino que luta, o menino que questiona, que argumenta. E eu acho que é isso, acho que o coach de retalhos se apresentou isso. De certa maneira me colocou para viver no mundo real. Eu não posso falar que sou totalmente feliz ou que as coisas estão boas. Eu acho que tem muita coisa para mudar, eu acho que quase tudo ainda está para mudar, mas pelo menos eu sei o que eu posso fazer hoje, como eu posso lutar. Eu sei como é que eu mudo, você entendeu? Eu sei que dá para mudar, pelo menos dá para tentar mudar. Eu acho que o coach de retalhos me colocou no mundo real, mostrou como que é o mundo real. Só, terminei. Para os calouros, só sala de aula não adianta nada, tá? Se você for entrar na universidade com a intenção de ficar entrando na sala de aula e quando der horário voltar para casa, isso é complicado, isso não vai promover mudança e a gente está aqui no Arte Sem Lei justamente para promover a mudança. A gente está aqui com a bandeira do orgulho LGBT, que muita gente conhece como a bandeira do arco-íris ou bandeira gay, justamente para colocar para todo mundo que a gente está aqui no espaço da UFG. Essa bandeira, apesar de apresentar diversidade, é para definir que aqui a gente tem gay, a gente tem lésbica, a gente tem bissexual, e é um espaço ainda hostil a todo mundo. E a gente quer criar um espaço tão receptivo para que tanto travestis como transexuais e outras todas as manifestações da sexualidade humana possam ser introduzidas aqui no espaço da UFG. A gente está no local onde deveria ser universal, onde esse aspecto de universalidade deveria ser muito mais garantido. Só que a gente tem um paradigma do homem branco, do estudante rico, do carinha heterossexual. Não que a gente é contra ele, na verdade a gente precisa dele, mas a gente quer garantir um espaço receptivo e respeito a todos e a todas. Portanto, a gente está aqui, a gente vai fazer essa concentração no Arte Sem Lei, vai ter um show, a gente vai fazer uma parada LGBT para que a gente possa colocar nosso espaço aqui dentro da UFG, além da discussão que a gente já fez aqui durante a semana inteira, a gente vai promover esse ato aqui e quando a gente retornar para essa concentração, a gente vai expressar nossa sexualidade, nossa liberdade, orientação afetivo-sexual fazendo um beijaço. Então as pessoas todas são convidadas a participar, porque todo mundo quer ser livre. Então vamos manifestar nossa intenção com a ação hoje aqui, fazendo esse beijaço, essa parada. É isso.